E falando ainda sobre esse assunto, nós estamos no período chuvoso em todo o país e este é o tempo propício para o acúmulo de água em recipientes que podem ser criadouros do mosquito transmissor da dengue. O número de casos aumentou muito, com destaque para a região centro-oeste. Para falar sobre o assunto, o Alex Rodrigues conversou com uma especialista. Vamos conferir. Bom, e outro assunto que chama muita atenção nesse ano de 2022, o aumento do número de casos de dengue em todo o Brasil, em especial nos estados do Centro-Oeste. E para falar com a gente sobre esse assunto, hoje recebemos a doutora Larissa Tiberto, infectologista. Larissa, primeiramente, bom dia, bom tê-la com a gente aqui na TV Pai Eterno. Bom dia, gostaria de agradecer ao convite. É uma honra conversar com vocês. Larissa, e assim, são números que assustam em relação aos casos de dengue no Brasil, um aumento muito grande, isso levando em conta o ano passado para esse ano. E você acha que se deve principalmente ao quê? As pessoas esqueceram dos cuidados com a dengue? Alex, eu acredito que sim, né? As pessoas se esqueceram aí da dengue. O que que acontece? O ano passado, as pessoas estavam em casa, reclusas por causa da pandemia, né? Muita gente ainda estava de home office, e aí, naquele tempo ocioso, né? Lembrava aí de limpar a casa, de colocar terra nos potinhos, né? De água das plantas, de limpar o quintal. E aí a vida foi voltando ao normal e as pessoas esqueceram dessas boas práticas, né? Ô Larissa, e conta pra gente, a gente sabe que existem casos de dengue em que as pessoas conseguem se recuperar bem rapidamente em casa, em outros casos eles se tornam mais complicados, as pessoas ficam internadas, existem aqueles até que resultam no óbito do paciente. Existe alguma forma de fazer com que, quando a gente pegue a dengue ali, a gente seja contaminado pelo mosquito, a gente consiga ter sintomas mais leves ou não? É algo imprevisível? Cada organismo é diferente, né? Eu costumo falar que cada ser humano é muito específico, né? Cada sistema imunológico reage de um jeito, mas a gente pode sim lançar mão de alguns cuidados. Primeira coisa, repouso, né? Porque a dengue ela faz cair as plaquetas e aí a gente fica mais suscetível a sangramento. Então, ficar de repouso, ingerir muito líquido, de 2 a 3 litros de água, né? E é muito importante a gente não fazer uso de anti-inflamatórios. Isso pode piorar, sim, o caso, tá? Então, eu sempre recomendo repouso, muita hidratação e não usar anti-inflamatório. Larissa, chikungunya, zika vírus, dengue, até mesmo assim, claro que de uma forma bem em menor número, até por conta da vacinação, mas febre amarela, tudo isso transmitido pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Como saber o que a gente tem e quais dessas doenças são mais graves? A pessoa infectada ela precisa preocupar mais com qual? A gente precisa, quando começar com os sintomas, né? A gente chama isso de doenças tropicais. Então, assim que iniciar os sintomas de febre, mal-estar, dor no corpo, prostração, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, procurar uma unidade de saúde. E lá a gente vai fazer alguns testes, né? Alguma sorologia para essas doenças, para diagnosticar qual dessa doença é. Apesar de ser do mesmo mosquito e serem doenças virais, é muito importante a gente fazer o diagnóstico para assim poder dar o suporte correto, né? Porque cada doença a gente sabe o que esperar. Por exemplo, se for uma gestante, né? A gente sabe que tem o risco do nenê nascer com microcefalia em algumas dessas doenças. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico para fazer todo o planejamento estratégico. E como eu disse, a dengue pode ser, entre aspas, a mais leve, só que ela pode evoluir da forma mais grave e até cursando como óbito. Então, para te dizer qual dessas é a mais grave, é muito peculiar, é muito individual de cada paciente. Dengue ela deixa sequela? Eu te pergunto isso porque
a gente está numa época de pandemia e a Covid, mesmo que a pessoa se recupere, ela deixa algumas marcas ali no organismo da pessoa. A dengue é assim também? Olha, toda infecção viral, ela pode ter intercorrências, né? Por exemplo, a gente chama de síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia, ela é temporária, a gente vai fazer fisioterapia, tem algumas medicações que a gente pode fazer que melhoram, mas pode deixar uma sequela motora. Tem também, por exemplo, um outro vírus, como o vírus da herpes, que ela pode acontecer igual aconteceu com o Justin Bieber, que ficar com paralisia dos nervos da face. Então, sim, as doenças virais, elas podem deixar consequência, dependendo de cada pessoa. A dengue pode sim cursar com essa síndrome, que é a síndrome do Guillain-Barré, mas isso tudo é tratável. Larissa, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, desejo a todos um bom fim de ano e que todo mundo cuide da sua casa, cuide do seu lar, porque assim você vai estar ajudando a si mesmo, a sua família e a comunidade. É isso aí. E como a Larissa disse, é algo, a dengue, que pode ser evitado, basta a gente cuidar. Volto com você aí no estúdio.